Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Abrindo mais um vídeo aqui com o Spotify para você. O que você acha? É justo ou injusto e-bikes em campeonatos de MTB? É sobre isso que a gente vai falar. Fica aí ligado no vídeo, acompanha até o final, que o vídeo tá top, beleza? Então vamos lá. Já deixa seu like, se inscreve, comenta e compartilha pelo menos com o brother seu, beleza? Vamos lá pro vídeo. Ciclista preguiçoso, trapaceiro, que não vale nada. Esse é o rótulo que muita gente dá para pessoas que pedalam com mountain bikes elétricas. Mas será que eles estão realmente certos ou só estão com o ego ferido por ver alguém passar mais rápido do que eles numa subida? Hoje o que não... Então, galera, só para lembrar, né? É um vídeo com base no canal Cara de Barro aí com o Edu Cara de Barro, beleza? Vamos lá. falta na internet são ataques e opiniões contrárias às pessoas que pedalam com mountain bikes elétricas. Chamam de trapaça, falam que é coisa de preguiçoso e há ainda quem diga que não é ciclismo de verdade. E na verdade o preconceito é tão grande que parece muito mais uma torcida de briga organizada do que propriamente uma discussão sobre ciclismo. Mas antes de responder essas críticas, vamos dar um passo atrás. As e-bikes não são invenções recentes. Desde o final do século XIX já existiam patentes de bicicletas elétricas, como a de Ogden Boulton Jr., que em 1895 patenteou a primeira bicicleta elétrica. Décadas depois, a Yamaha lançou o sistema de pedal assistido, que está muito mais próximo do que a gente conhece hoje de uma bike elétrica. E nos anos 90 surgiram os primeiros protótipos de mountain bikes elétricas, ou seja, isso é uma novidade que tem mais de 100 anos de história. Hoje, o mercado de mountain bikes elétricas é um gigante. Em 2024, movimentou quase 6 bilhões de dólares e deve mais que dobrar até 2032. Nos Estados Unidos, é o setor que mais cresce, quase 16% ao ano. E isso é um boom global, não é uma modinha, é uma transformação. E junto com esse crescimento vieram algumas polêmicas. E é aí que os puristas do pedal tecem críticas como: isso é preguiça, ciclismo é sofrimento, e-bike é 100% trapaça, e a clássica, se quer motor, compra uma moto. E esses ataques se espalham nos fóruns, na internet, nas redes sociais, chega inclusive a ser proferido algumas vezes por ciclistas profissionais. Já faz um tempo que eu queria falar com vocês sobre isso, mas eu acho que 3 acontecimentos que vieram sendo desencadeados em sequência me levaram a efetivamente gravar esse vídeo. O primeiro deles é um contraponto sobre tudo isso que eu disse até agora. Eu vou deixar para o final dos relatos. Eu vou começar pelo Volta da Lagoa. Esse ano eu fui novamente na Volta da Lagoa e existiam várias pessoas com bicicletas elétricas. E curiosamente várias pessoas, é um perfil que parece se repetir um pouco, eram idosos, eram pais com filhos, o marido com uma bicicleta convencional, movida a feijão com arroz, e a mulher com uma bicicleta elétrica. Provavelmente ela está começando a pedalar agora e aí ela consegue acompanhar. E as pessoas um pouco assim fora de forma, mas geralmente mais idosas. E a Volta da Lagoa esse ano teve mais de 1.500 pessoas pedalando. Numa determinada subida, eu vim acompanhando um senhorzinho que estava numa bike elétrica. E como ele passou mais rápido que eu, e como eu estava um pouco mais rápido que a média da galera, eu vim acompanhando ele foi abrindo, né? Ele foi abrindo. Pensem comigo, 1.500 ciclistas. Se esse senhorzinho passou por 10% de todos esses ciclistas, ele ouviu graça de pelo menos 150 pessoas. Sejam com comentários ácidos, ou seja, brincadeira. Acontece que mesmo brincadeira, quando ela é escutada tantas vezes, eu vou te fazer uma pergunta: você aguentaria? Durante essa subida, praticamente todo mundo falou com ele algo do tipo:
De elétrica é fácil, né? Mas eu acho sinceramente que ele não estava muito preocupado com isso. Ele não comprou uma bike elétrica porque ela era mais fácil, mas sim porque talvez ela pudesse proporcionar para ele uma experiência de fazer um pedal que talvez sem ela ele não conseguisse. E esse senhor ficou ouvindo essa ladainha por 108 quilômetros. Se coloca no lugar dele, quantas vezes você aguentaria escutar essa graça? O segundo... Comentários ácidos, eu sou totalmente contra também. Tem lá as brincadeiras, né? Tem muita brincadeira aí com questão de e-bike, até com o pessoal da Speed, né? Os speedeiros. Mas assim, comentários ácidos, eu sou totalmente contra. Do momento, e o mais recente, foi um podcast com a Gisele Gasparotto, onde ela está entrevistando um rapaz que aparentemente pratica mountain bike de gravidade, né? Ou seja, descendo, e ele usa uma mountain bike elétrica. E eu pude entender muito mais o que ele estava tentando transmitir, porque eu tive uma experiência, se eu não me engano, foi no Mobai Bike Park em São Paulo, com uma bicicleta da Specialized. Cada volta tinha mais ou menos 5 quilômetros, e esses 5 quilômetros para você voltar era no mínimo 200 de altimetria. Pessoal, sem brincadeira, eu devo ter ficado o dia inteiro, sem exagero, subindo e descendo aquilo. Qual de nós conseguiria fazer isso sem o apoio de uma bike elétrica? Tem um rolê noturno, vamos descer uma trilha e depois tem uma tomada de tempo subindo, uma provinha aqui, corridinha. Então, ou seja, é uma bike de gravidade, enduro, downhill, né? São as modalidades de mountain bike que você mais desce, é onde conta mesmo, é onde você desce. Ou você pega um carro lá embaixo para te levar de volta, porque as bicicletas são mais pesadas, ou você pedala. Mas aí quantas vezes você vai conseguir fazer isso? Quantas vezes você vai conseguir treinar? E no relato do cara, ele não está tentando te convencer a comprar uma bike elétrica, ele só está falando da experiência dele e tudo mais. E é incrível os comentários sobre, cara, sem contexto nenhum, só crítica contra a mountain bike elétrica. Inclusive uma dessas pessoas é um conhecido meu e assim, cara, não vou nem falar isso. E por fim, o último ponto. Todos os e-bikers são santos? Não, não são. Dá uma olhada nesse vídeo que eu vou passar para vocês agora. Esse vídeo ele foi postado no canal há mais ou menos um ano atrás. Durante um Itabike, que também tem modalidade de bike elétrica, no segundo dia de prova, ou seja, nós estávamos exaustos do primeiro dia, tínhamos passado pedalando nas dunas, aquelas trilhas são duríssimas, duríssimas, e a gente já estava bem cansado. Cara, colou 2 caras com mountain bike elétrica atrás da gente na trilha, e ainda bem que eu tenho tudo isso gravado. De xingamento a mandar sair, não é pedir para sair não, sabe? Até chegou um momento, eu vou colocar um trechinho do vídeo. Gente boa, quando desce água, gente boa, quando der pra você abrir, você abre? Oportunidadezinha aí, você... Que aí você vai pegando a linha aqui. Tá atrasando, né? Não, tá não, esquenta a cabeça não. Porque às vezes os meninos aqui atrás estão disputando, entendeu? É, porque não tem muita mãe aqui não. Não, relaxa. É que eles podem... Dá espaço, só que eu abro. Não, na hora que você vê que dá pra você... Não. Eu falei, cara, passa, porque eu já estava ficando nervoso. Dei passagem para os mountain bikers elétricas. Vai, velho, senão não vai. O que aconteceu? Quando a trilha ficou mais técnica e travada, foram eles que começaram a atrapalhar, porque aparentemente só o motor não faz milagre quando você precisa de habilidade. E eles começaram a trancar a trilha a ponto de um cair, sabe? E o que você faz? Você perde a cabeça?
Pegar leve, galera. Não, pô, a gente já correu 2 dias, vocês estão de elétrica, né? Só pegar leve, calma. Nesse mesmo vídeo, tem um comentário de um rapaz que passou por uma situação com os mountain bikers elétricos no Iron Bike. Eu vou deixar o comentário para vocês lerem. E essa mesma coisa eu já vi também em subida mais fechada, o cara com a bike elétrica, praticamente atropelando todo mundo que estava subindo ali fazendo força. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A culpa não é da e-bike, é das pessoas. Como sempre, são as pessoas que ferram tudo. E eu acho que eu consegui chegar no ponto que eu queria aqui. O verdadeiro vilão não é a mountain bike elétrica, mas sim as pessoas. As pessoas que se sentem diminuídas ou com o ego ferido quando percebem que tem alguém passando por elas na subida, estando ela de elétrica ou não. Esse cara que vai tecer comentários que talvez ele não gostasse de ouvir para uma pessoa que está de bike elétrica, provavelmente é o mesmo cara que não dá passagem na trilha para uma menina ou que não gosta de ser ultrapassado por outra pessoa ou por uma mulher, entende? Provavelmente é a mesma pessoa. Esse cara que sai atropelando todo mundo com a bike elétrica, provavelmente é uma pessoa que buzina no trânsito para todo mundo, que não dá passagem para uma pessoa na faixa de pedestre. Então o problema está muito mais com o ego, com a vaidade, do que propriamente com a ferramenta. Então eu acho que para essas pessoas a dor da vaidade ferida dói muito mais do que a dor que a gente sente nas pernas quando está subindo um morro duro. O que incomoda eles, na verdade, é a perda do protagonismo. Enquanto algumas pessoas ficam presas a esse tipo de pensamento, a essa coisa mais pequena, outras pessoas vão descobrindo um mundo completamente diferente e novo, e que certamente para várias pessoas não era acessível. Idosos conseguem continuar pedalando, esposas ou maridos que são menos ativos que o seu parceiro conseguem pedalar agora com essa pessoa. Eu conheço gente que fez cicloviagem graças à bike elétrica e poder estar com o parceiro. Pessoas com limitações físicas ou às vezes com pouco tempo para adquirir um condicionamento vão conseguir curtir a mesma coisa que a gente curte, cara, usando uma bike elétrica. Pais vão poder acompanhar seus filhos cheios de energia. Por exemplo, com o passar do tempo, as pessoas começaram a ser pais muito mais velhas, então os filhos estão crescendo enquanto ele está ficando mais fraco com a idade. E talvez uma bicicleta elétrica traga esse cara para um pedal com seu filho. Então as e-mountain bikes, as mountain bikes elétricas e as bicicletas elétricas de uma forma geral, elas não são excludentes. Pelo contrário, elas incluem, elas trazem pessoas para o nosso esporte, para a nossa modalidade. Eu tenho exemplo de pessoas que... Eu enxergo sim as e-bikes como ciclismo, né? As pessoas que utilizam o e-bike, eu vejo como ciclista, justamente por causa dessas limitações e para que eles possam ser incluídos, né? É uma questão de inclusão. Uma vez que existem as modalidades para essas bikes, para as bikes elétricas, então isso não fere em nada. Agora, essa questão do ego, porque foi ultrapassado, eu acho isso uma grande bobagem, né? Uma grande besteira. Mas assim, é considerado sim. Isso faz com que uma pessoa que não consegue pedalar X quilômetros, ele consiga subir algumas ladeiras. Então assim, se torna inclusivo e assim, eu particularmente enxergo sim e-bikes, pessoas que utilizam e-bikes como ciclismo, até mesmo porque existem as modalidades para isso, né? Agora, se fosse bikes elétricas competindo com não elétricas, aí sim seria injusto, né? Vamos voltar aqui para o vídeo. Começaram a pedalar com uma mountain bike elétrica e hoje pedalam com uma mountain bike convencional. Então eu te pergunto agora, o que você acha que vale mais a pena? Defender um ciclismo puritano, cujo sofrimento impera e é o âmago verdadeiro da coisa? Ou permitir que mais pessoas entrem no esporte e vivenciem tudo que a gente vivencia?
Porque, por exemplo, as e-bikes podem fazer isso. Elas podem ajudar uma pessoa que não está tão bem condicionado. A partir daí, depois de ter uma boa condição física, fazendo uso de e-bikes, partir para uma bike não elétrica, né, como ele acabou de falar, e pela questão de ser inclusivo, e para que isso também fortaleça a comunidade, né? Porque o mercado, a gente sabe que está movimentando muito, até 2032 vai ser uma explosão de e-bikes, e eu acho que isso é positivo para o mercado e para a comunidade, né? Vamos voltar aqui para o vídeo. Nós vamos ficar fechando portas ou abrindo portas? E eu nem estou falando de brincadeira. Quem me conhece sabe que eu sou zoeiro. Eu pedalo, eu sou mountain biker, mas eu pedalo muito mais de speed. Eu faço piada com speedeiro o tempo todo. Mas não são piadas depreciativas, é brincadeira. Existem canais no Instagram, por exemplo, que fazem piadas com mountain bike elétrica. E você consegue olhar aquilo, mesmo tendo uma mountain bike elétrica, e achar graça, sabe? É aí que começa a coisa a ficar bacana, porque se todo mundo brinca com todo mundo, tudo vai se tornando uma grande tribo, sabe? E aí, de novo, a gente virou o quê? Aí é o que eu falei. Se a gente se une, acaba que a gente passa a fortalecer a comunidade, uma grande tribo. Então é isso, é incluir, né, essas pessoas que não podem fazer o que você faz com a bike não elétrica. Então isso é muito positivo isso, né? Eu sei que hoje acaba se tendo uma divisão dentro do ciclismo, né? Com essa questão aí, muitas vezes porque você não tem equipamentos caros, você é peba, porque você tem equipamentos baratos. Então eu acho que isso só enfraquece a comunidade. Eu acho que a gente deve se unir, né, para fortalecer nossa comunidade, fortalecer nossa tribo, criar uma grande tribo com todas essas diferenças. E que assim, isso é uma questão tão de mercado que vem suprir essa demanda de pessoas que têm alguma dificuldade de pedalar, e ela passa a pedalar e começa a sentir o que você também sente no pedal com sua bike não elétrica. Eu acho que a gente deveria se unir muito mais para que a gente fortaleça nossa comunidade cada vez mais, porque fazendo isso a gente só tem a ganhar, beleza? O mercado começa a brigar, e essa briga do mercado é muito boa porque aumenta a qualidade, diminui o preço. Então isso é um dos aspectos positivos, né, que a gente tem aí quando a gente fortalece a comunidade. É por isso que eu falo muito em fortalecer a comunidade, porque todo mundo sai beneficiado com isso, né? Vamos voltar aqui para o vídeo. Torcida organizada? Que parada é essa, cara? E eu tenho certeza que muita gente que está assistindo agora já viu isso. Umas críticas vazias, uns comentários meio sem sentido, inoportuno, muitas vezes para uma pessoa que você nem conhece, você não sabe da história da pessoa, por que ela está com uma bicicleta elétrica, ela está vindo de uma recuperação, sabe? E aí, quando você observa isso, talvez fique claro que quem fica gritando trapaça, quer motor, compre uma moto, talvez seja só a pessoa que está com medinho de perder o trono dela. Mas isso é completamente sem fundamento, porque hoje existem provas com modalidade, com categoria específica para e-mountain bike, para mountain bike elétrica. Até mesmo no Strava, você tem lá o segmento específico, a classificação de segmento específico para bicicleta elétrica. Eu sei que tem gente que faz segmentos e pega o com bicicleta elétrica, mas de novo, a culpa não é da bicicleta elétrica. Esse é o mesmo cara que corta caminho numa prova. Então, aí essa questão eu já não acho que seja justo quando se tem alguém com e-bike disputando com as bikes não elétricas. Independente do problema não ser a bike, ser o ciclista, independente de qualquer coisa, eu não acho correto que aconteça isso. É minha opinião, né? Eu acho que a elétrica, a e-bike, ela tem que estar na modalidade dela e com suas classificações, como por exemplo, por idade. Então, por aí vai. Eu acho que misturar e-bike com bike não elétrica, não acho justo, independente de qualquer coisa.
A culpa não é do caminho, é da índole da pessoa. Então, se ela pegou o seu com porque estava com uma bike elétrica, ou se ela não sinaliza que ela fez aquele segmento com uma bicicleta elétrica, você acha mesmo que é sensato você botar a culpa na bicicleta elétrica? Esse cara vai ser desonesto, independente do que ele estiver usando. Bom, eu acabei falando mais do que eu gostaria. Só que agora eu quero ouvir sua opinião. O que você acha? Uma mountain bike elétrica nas trilhas é trapaça ou é uma evolução? Ou simplesmente uma forma diferente de atrair mais pessoas para o nosso esporte? Comenta para mim, eu estou curioso para saber sua opinião, de verdade. E aproveita e manda esse vídeo para aquele seu... Então, essa questão do que eu falei de misturar e-bikes com bikes elétricas, eu acho que deveria ter essa separação, né? Em trilhas ou em algum campeonato, não sei, de repente pode em algum campeonato a organização permitir. Então, assim, nessa visão aí, eu acho totalmente irregular, incoerente. Não concordo. Eu acho que assim, em uma trilha informal e tal, que as pessoas estão fazendo ali, não tem premiação, não tem nada, beleza. Eu não vejo problema. Mas em uma determinada situação em que se há uma premiação ou qualquer coisa do tipo, eu acho que não é legal. Deveria ser isso, modalidades, né? O amigo purista que acha que ciclismo é só sofrimento. Tem outro vídeo bacana que eu acho que você pode assistir agora, exatamente sobre sofrimento e sobre vaidade, ego e conquistas. Tá aqui um vídeo falando sobre o doping no ciclismo, que eu acho que era um assunto que a gente deveria falar muito mais do que ficar apontando o dedo para quem está pedalando com bicicleta elétrica. Valeu! Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Essa polêmica aí, né, de trilhas com bikes elétricas e não elétricas fazendo trilhas. Não se esquece de se inscrever, deixa o seu like, beleza? Compartilha pelo menos com um brother seu. Então, pessoal, esse foi o vídeo e até a próxima. Valeu!